Para viver os sonhos de Deus, a gente precisa de verdade que o Senhor reine na nossa vida. E ao final desse culto eu quero convidar você a cantar com todos os pulmões: reina em mim, Senhor. Porque quando Deus reina, meu irmão, os sonhos acontecem. Porque os sonhos são de Deus, não se esqueça. Abra sua Bíblia comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, os versos 11 até o 15. E eu quero ver uma nuance desse texto com você. Efésios capítulo 4, os versos 11 até o 15. E vamos pensar um pouquinho sobre maturidade. Vamos ver algumas marcas de maturidade. Mas antes de entrar, propriamente dito na questão das marcas, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz para a igreja. Ele disse o seguinte, Efésios capítulo 4, versos 11 em diante. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Marcas da maturidade. Ser maduro. O que é ser maduro? Você já parou para pensar o que é ser maduro? Não confunda, porque a maioria de nós confunde maturidade com velhice. E tem muito, desculpa aí, tá? Tem muito velho por aí que ainda não é maduro. É só velho, mas ainda não é maduro. Ainda carece de maturidade. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente enxerga nela a idade, mas a maturidade, ser maduro, é algo diferente. Ser maduro é você estar assim, plenamente desenvolvido. Plenamente desenvolvido. Não é desenvolvido apenas na idade. Não é só desenvolvido na carreira profissional. Não é só desenvolvido fisicamente. É você estar desenvolvido de uma maneira plena, completa. É você estar crescido por fora, mas por dentro também. E ser maduro, irmão, ou para ser maduro, a gente tem que enfrentar um processo. Ninguém amadurece da noite para o dia. Aliás, os problemas, eles nos amadurecem. As nossas dificuldades nos amadurecem. As nossas vitórias nos amadurecem. Os nossos algozes, eles também nos amadurecem. As pessoas que não gostam muito da gente, fazem com que a gente venha a amadurecer. Aqueles erros que você às vezes insiste em fazer, e quem comete muitos erros paga muitas vezes. E os erros, porque a gente acaba pagando muitas vezes por causa dos erros, os erros também amadurecem a gente. Então, irmão, na verdade ser maduro é um processo constante, que cada um de nós aí está enfrentando. Todo mundo aqui está indo rumo à maturidade. Essa maturidade,
ela pode ser encarada assim, de uma maneira, para você enxergar aonde eu quero levar você. Eu quero focar aqui na questão de maturidade espiritual e de maturidade emocional. Porque não existe, presta atenção em mim, não existe maturidade espiritual sem maturidade emocional. Conheço pessoas que são maduras na fé, são maduras porque conhecem a palavra, são maduras porque aprenderam muitas coisas, já se informaram muito acerca das coisas de Deus, mas porque ainda têm imaturidade emocional, elas não conseguem transformar a informação bíblica, que é valorosa, que é preciosa, em maturidade espiritual. Se você não tem maturidade emocional, por mais que você tenha bagagem bíblica, bagagem religiosa, bagagem evangélica, mesmo assim você ainda vai ser um ser humano imaturo espiritualmente falando. Por isso que maturidade emocional é uma das coisas que a igreja mais precisa hoje, mais precisa. E é por isso que eu estou trazendo esse assunto para você. Por quê? Porque o ano está acabando. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você hoje é mais maduro do que no começo de 2019? Você amadureceu emocionalmente? Você amadureceu espiritualmente? Ou você ainda continua cometendo os mesmos erros? Você vai entrar agora em 2020, olhando para trás e falando assim: olha, eu não sou muito diferente do que no começo do ano de 2019. É um ano, irmão, 365 dias, que ou você aproveitou e você amadureceu, ou você já perdeu. Engraçado, finalzinho do ano passado, eu fiz um planejamento lá, um projeto. Eu botei na cabeça que eu ia fazer uma coisa, e eu descobri essa semana que eu só dei o pontapé inicial. E o negócio está lá ainda, está parado. É um projeto importante, para mim é importante. E eu disse para mim mesmo: eu vou fazer esse negócio, eu vou crescer nessa área. Eu sei que eu preciso melhorar nessa área. Eu tenho consciência plena de que isso ainda é uma falha na minha vida. Eu vou fazer. E eu tenho a prova para mim mesmo, que eu não amadureci nessa área ainda. Porque eu sei até onde eu fui. Eu não tenho como me auto-enganar, eu não tenho como me auto-iludir. Eu tenho que chegar à conclusão de que ou eu levo o negócio totalmente a sério, ou vai chegar no final de 2020, eu vou voltar aqui e falar para você assim: lembra daquele projeto? Pois é, eu só dei mais um chute na bola. E depois eu deixei, sabe como um menino que chuta a bola no meio do campo e daí fica com preguiça de ir lá buscar ela? Pois é, mais ou menos assim, irmão. A gente não pode parar no processo de maturidade, né? Ou você, na verdade a gente não para, ou você aproveita, porque os anos passam, a vida vai passando, ou você aproveita, ou você perde. O texto que a gente propõe hoje aqui, ele é interessante, porque embora esse texto ele seja muito interessante por causa do preâmbulo dele, porque, né, ele designou, eu quero cortar ali uma parte inicial que às vezes enche muito os nossos olhos, né? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, né? Outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu quero tirar essas qualificações, para elas não iludirem o pensamento do apóstolo Paulo, porque às vezes a gente fica meio confuso, o texto ele se torna meio nebuloso e a gente perde a essência. Então esquece quem ele designou só por um minuto. Mas ele designou pastores, profetas, apóstolos, mestres, mas
o texto, ele vai dizer assim, com o fim. Por que que ele designou? Qual é o propósito que ele designou? Foi ao léu? Não. Tem uma finalidade. Ele só fez isso, só chamou indivíduos, individualmente falando, só trouxe para si, comissionou algumas pessoas, porque ele tinha uma finalidade. E aí ele vai dizer, com o fim de preparar os santos. Quem são os santos aqui? É a igreja, é você. Deus designou algumas pessoas, Ele chamou essas pessoas, e Ele tem uma finalidade nessas pessoas. E a finalidade, ela não se resume no chamamento dessas pessoas. A gente dá mais valor no chamamento do que no propósito. E aí o que acontece? A finalidade é preparar os santos. Preparar os santos para quê? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E embora a gente pense que edificação, a gente só está pensando aqui na ideia de que o corpo tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Tem que crescer sim, irmão. Mas tem que crescer por dentro e por fora. O corpo de a nossa ótica aqui sempre fica na ideia externa de que o corpo de Cristo tem que crescer, que a igreja de Cristo tem que crescer, que a igreja tem que se desenvolver, ter mais gente, mais pessoas, mais prédio, e assim nós vamos ganhar o mundo. Mas será que o crescimento proposto pelo apóstolo, e cujo qual é finalidade do próprio Deus, será que esse crescimento, ele é só um crescimento externo? É só um crescimento numérico? É só um crescimento de poderio da igreja de Deus, aqui do corpo de Cristo? Eu entendo que não. Eu entendo que aí está implícito a ideia de que o ser humano, transformado e regenerado por Cristo, ele precisa crescer por dentro e por fora. Ele precisa crescer emocionalmente. Sem crescimento emocional, nenhum empreendimento vai para frente. Não tem jeito. Então, de uma certa forma, a gente olha para o texto e a gente enxerga Deus com um propósito na cabeça, querendo fazer com que o seu povo cresça. Seu povo cresça. E cresça por dentro e por fora. E então, Ele prepara pessoas, chama pessoas, capacita essas pessoas, para que estas pessoas, os pastores, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres, para que essas pessoas preparem o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, para que ele cresça e cresça. Então é um trabalho, na verdade, que é feito para os santos, é feito pelos santos, para a edificação do corpo. Então, o corpo mesmo, ele se autoajuda nesse sentido. E o apóstolo, ele vai falar de um alvo. Depois disso aí, se é que eu posso enxergar aqui no decorrer do percurso do texto, você vai perceber que tem um alvo. Ele vai dizer assim, como que que esse corpo vai ser edificado. Então vamos dar uma olhadinha no texto, no verso 13, que fala assim, até que todos alcancemos. Opa! Até que todos. Isso inclui cada um de vocês, inclusive os chamados. Deus designou uns para apóstolos, pastores, profetas, para fazer com o propósito, com a finalidade de preparar os santos para o ministério, para que haja crescimento, ou seja, para que as pessoas cresçam, o corpo de Cristo cresça. E cresça até que ponto? Até que todos, a igreja como um todo, até que todos alcancemos. Então ele está começando a colocar o alvo, aonde que eu quero chegar? Todos alcancemos o quê? O verso vai continuar e a gente vai perceber que uma coisa já está bem
bem viva no texto ali. Primeira coisa, é unidade na fé. Eu vou ler o texto aqui com calma. Até que todos alcancemos a unidade na fé, e no conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, eu enxergo aqui que existem três modos desse alvo ser apresentado para a gente. Primeiro modo aqui é a unidade da fé. A unidade da fé. Pessoas que vão ter, como é que eu posso dizer, diferentes origens aí. Elas são pessoas que erram, são pessoas que não têm a compreensão ainda do que Deus quer, mas agora Deus quer dar a um grupo de pessoas diferentes, que têm erros diferentes, que são ignorantes em áreas diferentes, mas agora Ele quer, então Ele chama pastores, chama apóstolos, chama profetas, chama evangelistas, chama os mestres, para que essa igreja alcance uma finalidade, um alvo definido. E esse alvo, a primeira nuance desse alvo tem que ter unidade de fé. E a unidade de fé, eu posso pensar que nós vamos compreender juntos, nós vamos crescer na compreensão de que existe uma única esperança. O texto vai falar de única esperança. Nós vamos crescer na dependência de um único Senhor. Você vai, no decorrer do percurso, você vai enxergar isso no texto até o final. E ele também vai dizer que essa unidade de fé é uma unidade como corpo. Então, é o primeiro modo do alvo. Nós precisamos ter unidade. Para ter unidade, eu volto na minha proposta inicial. Não existe como ter unidade sem termos maturidade. Maturidade emocional. Não existe como nós chegarmos temos uma única esperança, um único Senhor, um único corpo, ou seja, uma unidade de fé. Nós vamos pensar juntos, vamos acreditar juntos, se nós não tivermos maturidade emocional em primeiro lugar. Mas o segundo modo, dentro ainda da ideia de unidade, é a unidade no pleno conhecimento do Filho de Deus. Ele coloca aqui que nós temos que ter o mesmo conhecimento do Filho de Deus. Hoje, vamos pensar assim, a igreja, você acha que a igreja todos nós aqui temos o mesmo conhecimento acerca de Cristo? Todos nós aqui estamos no mesmo patamar? Nós não estamos. Nós estamos lutando, nós estamos trabalhando para que isso aconteça. É por isso que toda igreja séria, ela vai se preocupar com educação. Não é mesmo? Por quê? Porque a educação é que vai apontar ou vai fazer com que as pessoas consigam, todas elas tenham a oportunidade de crescimento e de conhecer Jesus na essência. As pessoas não conhecem Jesus na essência, e por não conhecerem Jesus na essência, não conhecem o personagem, não conhecem o que ele veio fazer de fato, não conhecem a história real, eles acabam errando no meio do percurso porque não conhecem Jesus. Eles não conhecem o que Jesus, a expectativa de Jesus na vida deles. E é por isso que o apóstolo Paulo já estava preocupado lá. Nós temos que chegar, é como se ele estivesse dizendo para a igreja aos Efésios, nós temos que chegar a uma unidade de fé, e nós temos que ter o mesmo conhecimento acerca deste Cristo. E não é só, irmão, pensar aí que nós temos, digamos assim, como denominação, como povo batista, nós temos um conjunto de crença, né? Uma declaração doutrinária. Não é pura e simplesmente dizer, não, nós cremos a mesma coisa, porque nós cremos numa declaração de fé única. Não, é você conhecer esse Jesus, é você saber exatamente o que Ele espera de você, é você ter o conhecimento pleno da figura de Cristo, é você ter uma intimidade tão grande com esse Cristo,
tão grande que você não perde nenhuma oportunidade para você estar junto desse Cristo. É um relacionamento profundo, uma coisa pessoal, uma intimidade. E aí vem uma coisa que eu quero que você compreenda bem, e eu agradeço muito que você está aqui hoje. É uma intimidade coletiva com Deus, uma intimidade coletiva com Cristo, não uma intimidade individual, irmão, porque cada um de nós tem a sua sua intimidade individual. Lá na sua casa você tem intimidade com Cristo, lá você ora nos seus momentos. Eu não sei como é que é a tua vida devocional, não sei como que é a tua vida íntima com Deus, mas eu sei que você tem uma vida íntima com Deus. Mas aqui, a ideia é, nós temos que ser uma unidade. Antes do conhecimento de Cristo, nós temos que ser uma unidade, uma só esperança, uma só fé, né? um corpo só. E aí vem a ideia de que juntos nós precisamos ter o mesmo conhecimento desse Cristo. Então parece que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui que nós temos que ter uma intimidade coletiva com Cristo, não só individual, mas uma intimidade coletiva. É por isso que quando nós temos problemas dentro do corpo, nós precisamos resolver os problemas dentro do corpo. Ele também fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala sobre resolver os problemas no corpo, porque o corpo não pode estar maculado, doente, separado. O corpo tem que estar junto, porque parece que a ideia aqui é que todos, lembra aquela frasezinha lá, todos nós alcancemos unidade na fé, e todos nós juntos, como corpo, alcancemos a unidade no pleno conhecimento do Filho de Deus. E aí vem a terceira coisa, que talvez é a coisa mais importante hoje que eu trouxe e quero destacar para o seu coração, que é todos nós, até que todos nós alcancemos maturidade. Esse é o propósito, esse é o alvo. O alvo é dividido em 3. Unidade de fé, unidade de conhecimento, e todos nós alcancemos maturidade. Irmão, eu coloquei aí a Bíblia revista e atualizada, por isso que está um RA aí, né? A Bíblia revista e atualizada, aonde eu li hoje aqui, maturidade, ela traz a ideia de perfeita varonilidade. A Bíblia de Jerusalém traz a ideia de estado de homem perfeito. A Bíblia Almeida, século 21, que é uma das mais novas, mais recentes traduções portuguesas, ela diz assim, estado de homem feito. Mas eu gosto da NVI, que é a Nova Versão Internacional, porque ela fala de maturidade. Sabe por quê? Porque eu tenho aqui minhas reservas. Homem feito, eu posso olhar para uma pessoa adulta e dizer assim, eis aqui um homem feito, né? Eis aqui um homem feito, os meus olhos me dizem que é um homem feito. Eu gosto da ideia de maturidade, porque maturidade é algo que às vezes os olhos não conseguem ver num primeiro momento, mas a convivência vai mostrar que existe. É algo que é invisível, mas ao mesmo tempo ela se apresenta. E a proposta do apóstolo Paulo, quando diz, olha, vamos caminhar, Deus designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, mestres, evangelistas, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que todos alcancemos unidade de fé, unidade no conhecimento de Cristo, e todos nós, igreja, alcancemos maturidade. Já que a gente está fazendo um balanço, como é que está a tua vida em termos de maturidade? Você amadureceu o ano de 2019? Porque a proposta de Deus, relatada na palavra, é que a igreja de Cristo seja mais madura. Mais madura. Ela tenha maturidade. Quando a gente tem maturidade, tudo parece mais fácil. Esse é o alvo.
É isso que Deus quer. É isso, essa é a proposta bíblica para todo servo e toda serva do Senhor. É isso que Deus quer. Agora, é um processo. Lembra que eu disse que maturidade não acontece de um dia para o outro? Então, meu irmão, vamos pensar agora no processo para chegar aonde eu tenho que chegar. Já que Deus fez tudo isso, chamou gente, chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, porque Ele tinha um propósito, uma finalidade, um alvo para levar a igreja para um determinado patamar. Vamos olhar qual é o processo para que isso aconteça, porque não tem como se chegar a um alvo sem um processo. Durante esse processo, o que vai acontecendo com a gente? Se você ler o texto, eu vou ler o texto mais uma vez, e eu espero que agora você consiga já captar alguma coisinha a mais, tá? Principalmente agora, a partinha final ali, ó. Eu vou ler o 14 em diante, tá ok? Porque a gente já discorreu até o 13, de forma com que você já percebeu a vontade de Deus. O 14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, irmãos, à luz do que propõe o texto aqui, eu vou entender junto com você que nesse processo, o que vai acontecer com a gente? Como é que você vai enxergar que de fato houve uma mudança na sua vida, tá? Primeira coisa que acontece é que você deixa hábitos infantis para trás. Você deixa que os adolescentes não me escutem, pelo amor de Deus. Você deixa hábitos adolescentes para trás e alcance maturidade. Porque ninguém é maduro, que os adolescentes não me escutem, ninguém é maduro na adolescência. Você já notou, você já escutou esse papinho de mãe? Ah, mas fulano, minha filha, ou meu filho, ou meu sobrinho, ou meu neto, ele é muito mais maduro do que a idade dele. Já escutou isso? Isso é balela. Porque se ele tem 15, o top dele é 15, tá? É 15, ele não tem 16, ele não tem 18, não tem. São os outros que talvez estão um pouco aquém, mas não quer dizer que ele está além, não. O top dele é onde ele está. Isso aí é um pouco de balela, mas quando a gente está mostrando para o mundo que eu estou num processo, e já que hoje é dia de balanço, hoje é dia de nós olharmos para a nossa vida e falar assim: será que eu já sou mais maduro? Pois é, uma das primeiras coisas que o apóstolo Paulo deixa claríssimo no texto é que nós começamos a deixar hábitos infantis e hábitos adolescentes para trás da nossa vida. E aí que eu falo, tem muitas pessoas que são até gente que tem idade, idade, alguns são até idosos, mas tem alguns idosos que ainda se comportam em algumas áreas com hábitos infantis e adolescentes. Alguns idosos, eles acabam fazendo birra por algumas coisas. E birra é coisa de gente madura ou é coisa de criança? É coisa de criança. Falta maturidade. E o apóstolo Paulo fala: olha, o que Deus quer da gente é isso, é maturidade. Esse é o alvo. Então, se você quer saber se você já é um pouco mais maduro ao final desse ano, comece a olhar um pouquinho para os seus hábitos. E veja se você mudou
nos seus hábitos. E os hábitos já não são tão agora infantis ou adolescentes. A segunda coisa é que a gente começa a adotar um estilo de vida responsável. Um estilo de vida onde a gente se torna plenamente responsável pelas coisas. E se tornar plenamente responsável pelas coisas não é um negócio tão simples assim. Porque quando a gente de verdade mesmo está pleno nas nossas questões de responsabilidade, nós começamos a ser responsáveis pelas nossas decisões. Nós decidimos coisas na nossa vida e nós temos que encarar a responsabilidade de que, olha, a responsabilidade pelas minhas decisões são minhas, não são de ninguém. Eu tenho que ter responsabilidade em encarar dos meus motivos, das minhas ações. Eu tenho que encarar e tenho que começar a encarar as consequências da minha ou das minhas ações. Quando isso começa a acontecer em você, é porque você está adotando um estilo de vida responsável. Você está começando a pagar o preço da maturidade. Porque a gente amadurece, irmãos, a maioria de nós amadurece pela tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Infelizmente a vida é assim. Sabe qual é o problema? É que quando a gente erra, e aí que é o problema. A gente erra, a gente não quer assumir a responsabilidade que errou. E quando a gente não assume a responsabilidade que errou, a gente não amadurece. Você entendeu? Ah, mas é meio difícil, pastor, assumir o erro. É meio tenebroso esse negócio de chegar lá e dizer eu errei. Mas no corpo de Cristo, irmão, é para ser assim? Deveria ser assim no corpo de Cristo? No corpo de Cristo é um lugar onde nós deveríamos ter tranquilidade de alma para dizer, me perdoe, eu errei. Em qualquer outro lugar do mundo é difícil fazer isso. Difícil. Mas no corpo de Cristo não deveria ser. Não deveria. Porque se tem um lugar neste mundo aonde o perdão é o grande diferencial, é o cristianismo. Em nenhum outro lugar existe esse grande diferencial. Nenhum outro. Mas dentro do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à maturidade. E o ambiente de maturidade é um ambiente tão gostoso que quando eu erro, eu não me sinto assim tão constrangido ao ponto de não conseguir dizer, me perdoem, eu errei. Porque lá no fundo da alma, você não tem aquela sensação de que você vai ser crucificado porque você errou. Porque o corpo de Cristo deveria conceder para você um perdão do naipe de Jesus. Um perdão incondicional. Essa não é a proposta do perdão cristão? Não é? É essa a proposta? Um perdão incondicional. Perdoe assim como você foi perdoado. Quando eu começo a exercer maturidade, eu começo a ter uma vida responsável. Mas é mais fácil, irmão. É mais fácil ter uma vida responsável quando você respira uma atmosfera cristã autêntica. Quando ela exala espiritualidade, quando ela exala um emocional estável, um emocional maduro, porque você tem liberdade de dizer, me perdoe, eu errei. Aí fica mais fácil. Como é que foi aí o seu ano? Quantas vezes você pediu perdão para as pessoas esse ano? Porque se você pediu perdão para as pessoas, irmão, é porque você está amadurecendo. Você está amadurecendo. Você já não é mais o mesmo. Antes você tinha medo disso, agora não.
Agora você está adotando um estilo de vida responsável, porque você sabe aonde você está. É lógico que eu estou falando aqui num contexto dentro da nossa casa, né? Pelo menos entre nós aqui, nós deveríamos viver essa atmosfera gostosa, que é muito mais fácil. Quando a gente interrompe esse processo aí de responsabilidade, a gente, ou de irresponsabilidade, melhor dizendo, a gente começa a perceber que tem uma mudança acontecendo na vida da gente. Quando eu começo a perder o medo de pedir perdão. E isso é uma evidência de amadurecimento. Terceira coisa aqui, que durante esse processo precisa ser perceptível na sua vida, é que o equilíbrio, a estabilidade, ela vai começar a substituir os extremos na sua vida. Todo extremo é perigoso. Todo extremo. E eu vou perguntar para você, você é uma pessoa equilibrada ou você é meio extremado? Num primeiro momento você vai dizer que não, que você é equilibrado e tal. Mas se conversar com as pessoas que estão bem próximas a você, e fizer a pergunta para as pessoas e disser para elas assim, não, eu juro que eu não vou falar nada para ela, ou não vou falar nada para ele, mas fala para mim, você acha que é equilibrado? Aí a pessoa vai falar o que de você? Ah, tá. Ah, não, nessa área, pastor, eu sou super equilibrado. Tá, mas e na outra área? Você é super equilibrado? Quando você está num processo de amadurecimento e as coisas estão acontecendo, você passa a ser uma pessoa equilibrada em todas as áreas da sua vida. E olha, eu vou dizer para você, ter equilíbrio é uma das coisas mais satisfatórias na vida. Porque alguns de nós sofremos muito por sermos extremados. Todo extremado sofre. Sabe aquele cara que é sono, ele é extremado. Ele é extremado. E sabe aquele cara que é ligado no 330? Ô Lídio, depois do 220 é 330? Não é, né? 380? E depois do 380, Lídio? Tá, tem neguinho por aí que é 440 e deve ter tensão maior por aí, mas eu vou parar por aqui. Tem gente que acabou a energia, né? Não tem tensão nenhuma ali acontecendo, mas tem gente que não é ligado no 110 não, nem no 220, nem no 380, é no 440. E eu vou dizer um negócio para você, todo extremo é complicado. Todo extremo é complicado. A estabilidade, ela é algo divino para a gente. O corpo tem a sua estabilidade, não tem, doutor? O corpo tem a sua estabilidade. Quando algo está fora da estabilidade, você começa a ter problemas. Eu vou perguntar mais uma vez para você. Na questão do seu equilíbrio, você é uma pessoa extremada? Ou você já cresceu um pouco nisso? Ah, pastor, eu sou muito bem resolvido nisso, naquilo. Mas aqui não. Aqui o negócio é complicado. Aqui eu vou do 0 ao 100 em 3 segundos. Pois é, meu irmão, é naquela área ali que Deus precisa trabalhar na sua vida. Porque Deus espera equilíbrio. A outra é confiança. A confiança que você tem, ou que vai adquirindo ao longo do tempo, ela vai substituindo em insegurança. Quando uma pessoa estável emocionalmente, uma pessoa que não é mais criança, como o apóstolo Paulo quer colocar aqui, não é uma pessoa que se deixa levar, não é uma pessoa que se deixa enganar por pessoas astutas, é uma pessoa confiante. Uma pessoa que sabe o que crê, uma pessoa que ela não se deixa enganar, ela não se deixa levar, ela não é insegura. Você é confiante ou é inseguro? E se você é inseguro ainda, até quando você vai ser inseguro? Essa não é a proposta de Deus para você. A confiança, e é lógico que essa confiança, ela tem que ser uma confiança ponderada, né?
Porque tem muitas pessoas aí voltamos na questão do equilíbrio. Tem muitas pessoas aí que são autoconfiantes demais. E acham que eles estão acima do bem e do mal. E essas pessoas vão ter problema com a relação do equilíbrio. Mas uma confiança ponderada, uma confiança sóbria, uma confiança normal, dentro dos limites da normalidade, ela precisa existir na sua vida. Gente, isso está dentro da igreja, isso está fora da igreja. Existem muitas pessoas que não são seguras de nada. Não tem uma segurança plena. Você conversa com um indivíduo aqui, ele fala assim, não, você está certo, é isso mesmo, você tem que fazer, essa é a visão correta. Aí você sai, aí vem uma outra pessoa, encosta nele e dá um outro ponto de vista, uma outra maneira de enxergar, às vezes antagônica à primeira, e a pessoa não tem segurança. O que ela faz? Não, você está certo, é isso mesmo, você está coberto de razão. E aí o problema, irmão, é que sai esse daí, chega um terceiro, com uma outra opinião, que também não tem nada a ver nem com A e nem com B. E o indivíduo chega para ele, passa essa ideia para ele, e essa pessoa, porque é insegura, ela ainda fala, não, você está certo. Aí eu pergunto no final, quem está certo? Quem está certo? Falta segurança. Falta convicção. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está colocando ali nos versos 14 e 15, quando ele diz que nós precisamos não ser mais crianças. Nesse processo eu tenho que adquirir confiança, saber do meu posicionamento, ir atrás. A gente, embora todos nós aqui sejamos ovelhas, a gente tem que ser ovelha consciente, irmão. O que é uma ovelha consciente? É uma ovelha que tem opinião própria. É uma ovelha inteligente, que ouve as coisas, sabe ponderar com confiança e que sabe distinguir entre o bem e o mal. Sabe escolher o melhor caminho, né? Sabe ser seguro. Você, no ano de 2019, cresceu nessa área de segurança, ou você continua sendo a mesma pessoa insegura do comecinho do ano? Deus não quer isso na sua vida. E a última coisa dentro dessa ideia aqui, do processo que a gente está vivendo, rumo ao amadurecimento, é que as decisões certas começam a substituir as decisões erradas. E não é muito difícil você fazer aí uma prova com você, né? Você ainda está errando muito na vida? Está dando muita cabeçada ainda? Ou você já começou a acertar um pouquinho mais? Se você começou a acertar um pouquinho mais, é porque você está mais maduro. Agora, se você continua errando no mesmo ponto, do mesmo jeito, meu irmão, a maturidade ainda não chegou. E Deus espera que a igreja dele alcance maturidade. Maturidade é desenvolver competência e discerni-la para viver de modo adequado e para mudar da maneira certa. Isso é maturidade. Eu acho que maturidade, em suma, maturidade é estabilidade de vida. É você ser uma pessoa estável. Na verdade, a gente nunca chega no patamar desejado, mas a gente está sempre em busca. A gente está sempre correndo atrás. Tá, o rumo, o objetivo é o rumo de vida. É isso que a gente quer, é isso que a gente busca. E aí quando a gente busca com intensidade, a gente alcança. E eu vou dizer para você, essa é a proposta de Deus para a igreja. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de fazer com que as pessoas se aperfeiçoassem na obra do ministério e todos alcancem a maturidade. Todos alcancem maturidade. Eu quero começar a concluir. Eu digo começar porque eu ainda vou apresentar para você aqui, de uma forma bem sucinta, é claro, algumas marcas
algumas marcas de que, na verdade, você está amadurecendo. Essas marcas não são minhas, né? Um homem muito mais inteligente do que eu, que é o Charles Swindoll, ele apontou algumas marcas, e ele entende que aquilo são marcas de maturidade. E eu quero apenas numerar elas para você aqui, para ver se você apresenta essas marcas. Se você apresenta, é porque você está crescendo, tá? A primeira, um interesse pelos outros que supere os seus interesses pessoais. Você apresenta isso na sua vida? Principalmente, eu quero que você olhe para você como um ser cristão, um ser eterno, um participante do corpo de Cristo, Você está mais preocupado com os outros, com seus irmãos em Cristo, do que com você mesmo? Qual é a ordem? Você está acima, ou você está abaixo, ou você está nivelado? Como que é a sua relação com os seus irmãos? Segundo Charles Swindoll, ele acha que uma pessoa madura, uma pessoa que está demonstrando maturidade, é alguém que se interessa pelos outros de uma maneira muito maior do que se interessa por si mesmo. Para ele, essa é a primeira marca da maturidade. A segunda, e é uma coisa muito importante, é a percepção da presença do mal antes que ele se evidencie. É você ter a perspectiva, é quase que uma visão sobrenatural de algo que não está ali ainda evidente, mas o seu coração já percebeu que existe alguma coisa errada. É como se você enxergasse ou não enxergasse uma semente plantada. Ela está plantada, você não consegue enxergar, mas o seu lado espiritual diz para você: tem uma semente aqui, e logo, logo vai aparecer um broto. É essa percepção de presença do mal, antes que ele se evidencie. Porque o apóstolo vai nos ensinar, a palavra vai nos ensinar de uma maneira completa, de que a gente tem que fugir do mal, a gente tem que resistir ao mal, a gente tem que fugir até daquilo que aparenta ser mal. Como que eu vou fugir de algo que aparenta ser mal, se eu não tenho essa percepção da presença do mal, mesmo se ela não se evidenciou ainda, mesmo se só parece? Uma pessoa que tem essa habilidade é uma pessoa madura na fé. Por quê? Porque isso demonstra que essa pessoa tem conhecimento e aplicabilidade da palavra de Deus. Não adianta só saber fugir da aparência do mal, se você, quando percebe, não foge. Não adianta, certo? É a pessoa que tem aquele sentimento de estar atento a todas as coisas. Isso mostra maturidade. E, consequentemente, é uma pessoa que teme, tem temor. Que a pessoa que tem temor é uma pessoa que fica sempre esperta. E isso daí é bíblico. É bíblico. Tem um monte de verso bíblico que orienta a gente nesse sentido. A terceira coisa que o Charles Swindoll disse é que uma pessoa autodisciplinada é uma pessoa que está aparentando um crescimento e um amadurecimento. Uma pessoa que tem disciplina própria. Como é que é você? Eu já me joguei na fogueira aqui, né? Quando eu disse que em algumas áreas da minha vida eu não consigo ter autodisciplina. Mas em outras eu já estou melhorando. Então uma pessoa que tem autodisciplina é uma pessoa que melhora, que cresce, que atinge objetivos. Sem autodisciplina você não faz muita coisa nesse mundo. E aí, extrapola a questão espiritual, irmão. Extrapola, vai além. Gente com autodisciplina são pessoas que alcançam níveis mais elevados do que a maioria das pessoas. Mas dentro do corpo de Cristo, uma pessoa autodisciplinada é alguém que vai crescer. Hoje nós tivemos aqui a prova viva para você. Nós tivemos aqui pessoas que se formaram
depois de 1 ano de estudo. Hoje nós temos aqui, para você, estou dando de cadeira para você, o Zane como maior exemplo para nós hoje de gente autodisciplinada, que fez uma proposta no início do ano, ou que pelo menos comprou essa proposta, entendendo que isso seria bom para a vida dele, e levou um negócio a sério até a última gota. Autodisciplinado. Cresceu. Se você perguntar para ele, você vai descobrir que ele cresceu. Isso está sendo bom para ele, e isso está sendo bom para o reino, está sendo bom para a quinta igreja, está sendo bom para você indiretamente como membro do corpo de Cristo. Gente autodisciplinada são pessoas que estão amadurecendo. Estou terminando. Compaixão e envolvimento. Pessoas que têm um grau de compaixão e que se envolvem, porque também não adianta muito ter só compaixão, tá? Ter só compaixão, o máximo que vai acontecer é você chorar um pouquinho. E nada vai mudar. Porque as lágrimas não vão regar nada. Agora, quando existe compaixão e envolvimento, aí algo novo acontece. Isso é sinal de maturidade. Como é que está aí sua compaixão? Como é que está o seu envolvimento com o reino e as coisas do reino? E uma coisa que eu estou batendo em cima aqui, que eu espero que você esteja entendendo: emoções equilibradas. Gente que não tem emoção equilibrada ainda carece de maturidade. Você precisa trabalhar com isso. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, nós estamos vivendo um tempo hoje, como corpo de Cristo, como igreja, que nós temos pessoas habilitadas, capazes de nos ajudar com a questão psicológica da vida. Né? Seja pastor, ou seja um psicólogo cristão, gente que nos ajuda nas nossas emoções, no nosso jeito de perceber e enxergar a vida, e viver a vida, porque nós vivemos a vida do jeito que nós percebemos e enxergamos essa vida. Então, graças a Deus, porque eu digo isso, porque na época dos nossos avós, irmãos, não tinha isso. Não tinha isso. A questão das emoções, não tinha quem trabalhasse isso, não tinha quem ajudasse a gente, mas nós estamos vivendo um período absolutamente fantástico, porque nós temos gente de bem, gente de Deus, que pode nos ajudar, e as nossas emoções, quando elas não são equilibradas, ninguém consegue viver feliz do nosso jeito, do nosso lado. Às vezes a pessoa consegue viver do nosso lado, consegue, sabe por quê? Porque ela ou ele tem um compromisso com Deus, antes de ter um compromisso com você. Ela vive do seu lado, mas não vive feliz. Talvez não tenha coragem de dizer para você: eu vivo com você, mas não vivo feliz. Não vai ter essa coragem de admitir isso. Por isso que emoções equilibradas no corpo de Cristo é algo imprescindível. E emoção equilibrada é fruto de alguém que está maduro, amadurecido de alma. E o último, um crescimento constante na palavra. A ideia aqui é que chega no final do ano, meu irmão, você tem que olhar para trás e falar assim: eu cresci na palavra de Deus. Já que o objetivo é fazer o corpo de Cristo amadurecer, não tem como a gente amadurecer se nós não tivermos as bases, o sustentáculo da nossa fé amadurecido e robustecido dentro de nós, ou seja, o crescimento constante na palavra. Nós fizemos um encontro de adoradores esses dias atrás, e eu ia fazer uma brincadeira com eles lá, mas não deu tempo de fazer. E a brincadeira era mais ou menos assim: responder perguntas bíblicas. E eu ia mostrar para eles que eles podem saber muito de tocar, de cantar, que eles alcançam a nota, que eles fazem os solos direito, que toca aqui, mas na hora de falar assim: ó, agora vamos para o principal, que é a palavra de Deus, eu ia mostrar para eles
que eles estavam longe, bem longe do ideal, porque não tem como você adorar a Deus de uma maneira perfeita se você não conhece a palavra do Deus perfeito, certo? Não tem. Você pode ser tecnicamente um bom músico, um bom cantor, mas você não vai ser um adorador perfeito, porque o adorador perfeito conhece a palavra, conhece o Deus da palavra e conhece a palavra do Deus, certo? Crescimento constante na palavra. Você cresceu na palavra esse ano? Você cresceu? Vou te dar uma dica aí, ó. Nesses domingos passados aí, os últimos, eu não vou saber exatamente o dia. Foi no dia 10 de dezembro, minto, dia da Bíblia. Nós distribuímos aí para você, né, para todo mundo, uma agenda para você ler a Bíblia durante o próximo ano. Aonde que está aquele negócio? Aonde? E não vem dizer que está no meio da Bíblia não, que no meio da Bíblia também não resolve nada não, hein? Tá? Se ficar lá, e se os xizinhos não começarem a acontecer, no meio da Bíblia aquele negócio não vai se transformar em santo não. É autodisciplina. Você precisa crescer na palavra. Cresça, irmão. Cresça. Se você apresenta essas marcas, provavelmente você é uma pessoa madura na fé. E certamente vai dar alegria para você, para quem está do seu lado e para o reino de Deus. Para isso acontecer, lembra que a gente cantou sobre os sonhos de Deus, que são maiores e melhores que os seus? Se você quer de verdade mesmo que os sonhos de Deus aconteçam na sua vida, que você tenha um ano de 2020 melhor, meu irmão, você precisa tomar a postura e dizer para Deus: Senhor, vem reinar em mim, vem reinar na minha vida, vem reinar no meu ser. Vamos adorar o Senhor, vamos juntos em pé, vamos cantar essa última canção e assim nós vamos encerrar o culto. Vou aproveitar que os irmãos estão chegando, vou dar 2